e paz, amada igreja. Amém. Pode tomar o teu assento. Aleluia. Que saudade de estar aqui falando com você das coisas do Senhor. Parece que foi uma eternidade. Foi um período de férias, mais um período de Covid, mais um período de resguardo. Mas para a honra e glória do Senhor, aqui eu estou feliz e alegre para poder compartilhar aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. E eu não tenho dúvida que Ele vai falar também ao seu coração. Amém? Abra o teu coração, abra os teus ouvidos e se prepare para ser alimentado pelaquilo que o Senhor tem. A minha esposa já disse aqui que essa semana eu buguei, né? Como diz meu filho, travei. Buguei. Você já viu, eu não sei, eu gosto de jogar videogame, não sei se alguém aqui gosta de jogar videogame, mas de vez em quando eles dão um problema. E aí tem um bonequinho, o jogador, seja qual for, ele trava, assim, fica numa posição e fica lá, fica batendo, né? Não sai do lugar, não joga, ele fica travado. E eles dizem que bugou, não é isso, jogo? Essa semana eu buguei, travei. É interessante porque todo mundo tem problema, todo mundo tem um dia difícil. Todo mundo em alguns momentos fala, e agora? Como é que eu saio dessa enrascada? Como é que eu saio deste problema? Já viveram isso? Ou só eu que vivo essas coisas de vez em quando? Às vezes acontece, não acontece? O que eu quero dizer é que nada pode bloquear o propósito de Deus na sua vida. Você entendeu? Nada pode bloquear o propósito de Deus na sua vida. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês essa manhã. É sobre isso que eu quero falar com vocês nesse dia de hoje. Amém? Amém. Domingo passado, todo mundo aqui assistiu o culto? Ou seja, de forma presencial ou de forma online. O Senhor falou muito comigo naquele domingo. O Senhor falou de um jeito muito especial ao meu coração. Foi uma palavra de grande reflexão e que falou um pouquinho da nossa confiança em Deus, nós acreditarmos na palavra. Vocês lembram que a pastora Mari fez uma provocação no início? Qual é o versículo que quando o bicho pega você lembra? Qual é a palavra que vem, toca o teu coração e te transforma? O que é que te motiva e te mantém ali motivado mesmo? Essa é a palavra, impulsionado para seguir caminhando. Qual é a palavra? Lembra que vocês trouxeram essa palavra no início? E a pastora Mari fechou o culto trazendo estes versículos que vocês mesmos, igreja, levantaram. É a certeza que nós temos um Deus de relacionamento. É a certeza que nós temos um Deus que olha e cuida de nós. E vocês declararam isso aqui, que vocês confiam assim como eu. E no meio da semana eu travei. No meio da semana eu tive um problema e falei, e agora? E como é importante andar com pessoas que nos amam e também conhecem a Deus. Porque no momento em que eu travei, eu tinha alguém do meu lado, falando, vem, ô menininho, acorda aí, dá aqueles tapas na cara, assim, não no sentido, aqui é o sentido figurado. A gente tem uma relação de carinho, de afeto. Mas deu aquele chacoalhão e ela me trouxe aqui, me fez algumas provocações, me trouxe a realidade. Falou, opa, qual o tamanho do seu Deus, criancinha? Qual o tamanho do seu Deus? Ele é maior que o seu problema, ele é maior que o seu desafio? Acorda. E aí, é importante a gente ter pessoas que nos trazem a memória. Falou, lembra do seu Deus, aquele que você se relaciona? Eu comecei a lembrar dos versículos que vocês trouxeram aqui no domingo. Algum disse, posso todas as coisas nele, em Cristo, que me fortalece. Não é isso que fala? Quando diz que eu posso nele, significa que eu estou me relacionando com ele e que ele é maior do que as minhas limitações e que nele eu fico mais forte. Outro que trouxe aqui foi, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Está se relacionando e entende que existe uma vontade de Deus para a sua vida. Foi aquilo que o Naldo trouxe aqui e levou como uma mensagem para o pastor Gilson. Em tudo dai graça, em tudo dai graça. É relacionamento. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz, cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti. Se Ele confia, Ele te conhece, Ele sabe quem você é, Ele se relaciona com você. Eu quero dizer aqui que vocês trouxeram uma visão de um Deus relacional. Tem uma outra que diz assim, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Eu te falei para que é, cara. Filho de Israel, que marche, que ande, que não pare, que não bloqueie, existe um propósito. Para de travar, para de bugar, para de congelar. Continue andando, marche. É relacionamento isso ou não? Aleluia. Mauro trouxe uma visão, ele trouxe um pedaço de um versículo, e como ele fala para ele, diz assim, e disse Deus, haja luz, e o Senhor
se relacionou comigo. O Senhor nasceu no meu coração. A partir daquele momento em que a luz divina entrou na vida dele, ele falou, opa, agora algo diferente aconteceu aqui. Eu tenho um relacionamento com Deus. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele tem um relacionamento, ele tem amor, ele tem um cuidado sobre a minha vida. A mão dele está sobre mim. Se vocês confiam na palavra, se vocês acreditam no que diz as Escrituras, de ti fluirão rios de água viva. O que está dizendo esse texto? Você é um habitat do Senhor. Você é templo do Espírito Santo. Ele está com você e algo muito melhor do que você, algo que vem do alto, flui da sua vida. Ele te aperfeiçoa. Tudo isso é relacionamento. É incrível a gente pensar como Deus projetou. Ele projetou a nossa vida, Ele projetou tudo isso para que nós tivéssemos relacionamento. Não foi isso que aconteceu lá em Gênesis, quando Ele criou Adão e Eva? Diz assim o texto lá em Gênesis 3:8, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim para a viração do dia, então no final do dia o Senhor tinha o hábito de andar no jardim e ter um relacionamento com Adão e com Eva, conversar com eles ali. Nesse momento aqui não foi bom porque eles se esconderam, eles tinham feito besteira. Mas o que eu quero dizer é que assim, antes de criar o homem, Deus criou o jardim, que é o lugar do relacionamento dele com Deus. Se a gente continuar pensando lá no Antigo Testamento, quando o povo vai lá no Êxodo, sai do Egito com Moisés, o Senhor dá uma visão e falou, vamos criar aqui o tabernáculo. Vamos criar um lugar de conexão e de relacionamento. Vocês lembram lá que tinha a tenda do encontro, né? A tenda da revelação, que descia a glória de Deus, aquela fumaça, e ele falava face a face ali com Moisés. Ele não falava com todos, mas ele falava com o sacerdote, ele falava com o líder, e aquele levava a mensagem de Deus, ele levava o relacionamento. Por isso aquele texto diz, eu já falei, anda, marche, eu já tenho a promessa para a tua vida, eu estou cuidando de você, a minha mão estará sobre a sua vida, marche. É interessante que lá no Antigo Testamento a gente começa a entender que este relacionamento acontece num lugar. Primeiro no jardim, depois lá no tabernáculo, na tenda da revelação, lá na Arca da Aliança, é num lugar. Se a gente for um pouquinho mais para frente, lá em Jerusalém foi criado o templo. É a visão que o Senhor Deus deu a Davi e Salomão construiu um templo. E esse templo era tremendo, era bonito, era grande. Ele ficava e de longe ele chamava a atenção, porque era uma construção grandiosa, cheia de detalhes, com ouro, batia o sol naquele deserto, ela brilhava, as pessoas de longe falavam assim, ali é o lugar de relacionamento com o Senhor, ali é o ponto de conexão, ali é o ponto de contato. Esse texto é muito bonito, que depois que construiu todo o tabernáculo, a palavra de Deus diz que a glória de Deus inundou aquele lugar, da mesma forma como ele fazia lá na tenda da revelação. O que eu quero dizer é que desde o princípio, Deus tinha essa intenção de ser um Deus de relacionamento com o seu povo. Só que antes desse relacionamento acontecia num lugar específico, de uma forma muito específica. E aí vem Jesus. E Jesus, ele muda toda essa história. Jesus muda todas as coisas, porque ele rompe o véu que nos separa de Deus, e Ele abre um caminho para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. Mais do que isso, Ele paga um preço pela minha e pela sua vida, um preço de sangue. Ele diz agora, vocês são meus, eu já comprei. E eu digo mais ainda, vou interceder junto ao Pai, para que o Espírito Santo de Deus seja derramado aqui na terra. E vocês que foram comprados por um preço de sangue, passam a ser o templo do Senhor, passam a ser a morada do Senhor. Ele se relaciona com cada um. Você não precisa ir a um lugar específico, porque Ele se relaciona com você. É interessante a gente pensar assim, não é? A gente vem num momento da vida que as coisas são mais fáceis. Eu não dependo de um sacerdote para acessar o Senhor. Eu dependo de querer acessar o Senhor. Eu dependo de buscar a presença dEle, porque eu sou o templo do Senhor aqui. Vocês estão entendendo? O propósito de Deus, ele é relacional. Só que Ele multiplicou a forma de se relacionar. Ele comprou a minha e a sua vida. Nós pertencemos a Ele. E quando nós queremos, se nós quisermos, se nós pedirmos, a pastora Mari disse aqui, assim, me enche, Espírito Santo. Você já pediu para ser cheio de poder hoje? Você já pediu para ser
se relacionar com Ele hoje. Precisamos entender algumas coisas. E é interessante que, da mesma forma que foi projetado um templo lá em Jerusalém, que foi construído. Eu estava vendo uma projeção lá na Jerusalém antiga, como ficava o templo. Ele ficava um prédio grandioso, que podia ser visto a quilômetros de distância, poderia ser visto de um lugar longe. Era um jeito de falar assim: esta cidade, este local é protegido pelo Deus deste povo. Este local é o lugar de conexão, é o lugar onde Deus fala. Quando as pessoas caminhavam naquela direção, ela já sabia que estavam caminhando em direção ao lugar onde Deus estava. Era à mostra, era visível. Agora, se nós trouxermos para os dias de hoje e pensarmos que nós somos este templo, porque muitas vezes nós nos escondemos. Se nós fôssemos o templo daquele tempo, talvez a gente tivesse sido construído dentro de uma caverna, sim ou não? Porque quando a gente trava, quando a gente tem um problema, quando a gente tem um medo, tem uma angústia, tem uma situação de desafio, está num momento difícil, a gente se esconde porque a gente não acha que nós somos dignos ou que nós temos condições de ser este local, da onde flui estes rios de água viva, da onde flui a presença do Senhor. A gente não marcha, a gente congela. Já aconteceu isso com vocês? Olha o potencial que está aí dentro. E olha o que você está fazendo com isso. As pessoas do teu grupo de relacionamento te enxergam como a presença de Deus onde você está? Se enxergam dessa forma? No seu trabalho, na sua escola, na sua família, na sua casa? Ou nem você se enxerga como sendo a presença de Deus na sua vida? Tem algo muito esquisito, que a gente dá um peso tão grande para a circunstância que vivemos, que nós colocamos os nossos problemas, os nossos limites maiores do que a presença de Deus. E aí a gente esconde tudo isso que está dentro de nós. A gente trava. Porque a gente olha para as circunstâncias e não para Deus. A gente olha para a conta do banco e não para a cruz. A gente olha para a forma como a gente é maltratado em algum lugar, para a forma como a gente é humilhado dentro do nosso trabalho, da forma como a gente foi rejeitado em algum momento, e não para a cruz. Nós precisamos entender que nós somos o templo do Senhor para este momento. Nós somos morada, nós somos casa de Deus. E nós devemos estar reluzentes, nós devemos estar demonstrando isso, nós devemos declarar a presença dEle, nós devemos anunciar as boas novas, nós devemos ser voz de Deus aonde nós estivermos, nós devemos ter um ouvido atento àquilo que o Espírito Santo está nos dizendo. E isso não tem nada a ver com a circunstância com a qual nós estamos vivendo, tem a ver com nós permitirmos e buscarmos ser cheios por Ele, dEle. Vocês estão entendendo? O que eu quero dizer para vocês de um jeito muito prático é que nós somos úteis à obra do Senhor, independente do momento em que você estiver de vida. É isso. Eu vou dar um exemplo. Vou contar uma história. Domingo passado nós contamos, a pastora Mari contou um pedaço da história de Davi, né? Vocês lembram? Trouxe lá que foi o profeta Samuel na casa de Jessé, ungiu ele, nada aconteceu, ele continuou. Aí ele arrumou um bico e foi fazer um serviço de entregador de aplicativo lá pro pai dele, não foi? Levar marmita lá pro irmão dele que estava na guerra, sem fazer. Sendo humilhado por 40 dias lá por um tal de gigante. Ele chega, o que está acontecendo aqui? Fala, não, é só esse cara aqui? Deus está comigo. Eu sou canal de bênção, eu vou resolver essa parada aqui. Não por mim, mas porque Deus é comigo. Vai lá, pega a fundinha dele, pega a pedra, joga, cai lá o tal do gigante e eles vencem aquela guerra. Lembra disso? Amém. Que ele vinha naquela confiança plena e ele sabia que existia um Deus com ele. Eu queria falar um pouquinho do que aconteceu depois disso. E depois? Na sequência, Davi passou a gozar de um grande prestígio junto às pessoas. Saul falou, opa, sai da casa de Jessé e vem morar comigo. Ele ficou parça do filho de Saul, Jonatas. Virou um amigaço.
unha e carne. Ele casou com uma das filhas de Saul, Mical. E ele passou a ser ali um capitão da guarda, muito próximo a Saul, porque Saul deve ter olhado e falou: opa, vou trazer esse menino para cá, ele está com moral, eu fico com moral também. O que aconteceu foi que ele saiu com os exércitos para outras guerras, e ele foi muito vitorioso. Porque o mesmo Deus que estava com ele lá contra o gigante, estava com ele contra milhares de pessoas. E aí, na hora que ele voltava para a cidade, existia uma festa. As pessoas iam para a rua e faziam cânticos. E os cânticos eram mais ou menos assim: Saul venceu milhares e Davi derrubou dezenas de milhares. As pessoas começaram a enxergar que Davi estava além do rei. E o rei começou a ficar com medo, enciumado, mexeu com orgulho e falou: esse cara vai me derrubar, ele está com mais moral do que eu, sou rei, e o povo gosta dele, não de mim. E aí ele começou a tentar arrumar algumas artimanhas para pegar Davi. Olha que situação. Davi estava lá, tranquilo, cuidando das ovelhinhas dele lá no pastoreio. Veio um profeta e falou assim: você vai ser rei. Aí ficou. Um dia foi lá, tocou uma harpinha lá para o rei, beleza, mas continuou tocando o dia dele. Fez um bico lá de entregador de comida e matou um gigante. Virou um cara importante. Começou a ter sucesso. E logo veio o próprio rei, aquele a quem ele serviu e ajudou. Vou derrubar esse cara, eu vou matar Davi. E saiu na caça de Davi, desesperado. Que situação, né? O que fez de errado Davi? Acho que ele fazia muita coisa. Acho que era o problema. Eu estava pensando aqui. Davi era um cara meio multitarefa, né? Ele era pastor, ele era musicista, ele era gladiador. Gladiador que matou leão, matou urso, matou gigante. Ele era um herói de guerra, comandante do exército. Ele fazia muitas coisas, acho que chamou a atenção. Talvez você já tenha vivido um momento na sua vida onde aquilo que Deus começou a colocar na sua vida e prosperar gerou uma situação em que as pessoas, opa, vamos cortar as asinhas desse cara, tá achando que é quem? Vamos cortar as asinhas dessa pessoa, tá achando que é quem? Ou às vezes nós mesmos, falou, opa, isso aqui é demais para mim. E a gente corta as nossas próprias asas. O que aconteceu foi que Saul partiu obcecado, obstinado para pegar Davi. Sacanagem, o que Davi fez? Davi só fez bem feito tudo aquilo que era colocado na mão dele. Ele só entregava o melhor. Ele só fazia tudo honrando o nome do Senhor. Ele não se permitiu corromper. Ele manteve um coração contrito, temeroso ao Senhor, e ele foi perseguido. Que dureza, né? Ainda bem que ele fez os aliados. Os próprios filhos de Saul ajudaram ele na fuga. Tanto a mulher quanto o Jonathan fizeram um esquema lá e mais uma galera ajudou e ele saiu vazado. Eu fico imaginando, a Bíblia não conta isso e agora é minha licença poética. Eu fico imaginando que ele devia falar com o Senhor. Ele falou, Senhor, dá um jeito nesse negócio. Quando era para pegar um leão, quando era para pegar um ursinho, ou pegar lá um gigante, era 1 a 1, mano a mano, dava jeito. Mas agora o homem mais poderoso do reino está contra mim, ele vem com o exército, eu estou sozinho. Dá um jeito, acontece, faça alguma coisa. E a Bíblia conta que Davi foi e se refugiou numa caverna, ele foi para um buraco. Uma caverna chamada Adulão, um lugar de refúgio. E lá em Adulão, eu fico imaginando, por isso que eu falei que era minha licença poética, e aí eu gosto de ver o senso de humor de Deus. Porque Deus ele tem um senso de humor incrível. Ele falou, Davi, eu vou dar um jeito para você, eu vou arrumar uns carinha para te ajudar, pra você não ficar sozinho. Pelo menos para dar uma equilibradinha aí na quantidade de pessoas. E aí apareceu uma galera lá em Adulão. Apareceu 400 homens ali. E eu vou ler para vocês quem são esses homens. Se você quiser colocar, vocês vão ver isso aqui. Está em 1 Samuel 22, 2. Se quiserem seguir, diz assim. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Estavam com problema. Estava zoado. Estavam fugindo de alguma coisa. Estava talvez igual Davi. E aí continua, não para por aí. Todos os endividados. Todos que estavam fugindo, porque naquele tempo lá a cobrança não era fácil não. Para resolver na faca eram 2. Para resolver na lança eram 2.
todos os amargurados de espírito, depressivos. Olha quem que o Senhor mandou lá com Davi. Davi estava com problema e mandou 400 pessoas com mais problemas do que Davi, ou igual ou diferente dele. E aí a Bíblia conta que Davi passa a liderar estes homens, passa a liderar estas pessoas, passa a ser ali o capitão daquele exército de gente cheia de problemas. Eu acho, por isso que eu falo que o senso de humor de Deus é interessante. Porque lá no capítulo seguinte, no 23, lá no versículo 1 diz assim: um dia Davi recebeu a notícia de que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando os cereais das eiras. Aí Davi foi lá e perguntou para o Senhor: eu devo ir lá atacar os filisteus e libertar Keila? E o Senhor respondeu: sim, vá, lute com os filisteus e liberte Keila. Simples assim. Aí Davi, conhecendo Deus, tinha uma experiência com Deus, foi lá junto aos teus homens e falou: vamos lá? Estamos juntos? Vamos resolver aqui, tem uma missão. Eu sei que eu estou com um problema, eu sei que vocês têm problema, mas existe um propósito de Deus na minha vida, e o meu problema, o problema de vocês, não é desculpa para que a gente não cumpra o propósito de Deus na minha e na sua vida. Existe um povo para ser liberto, e nós vamos lá. E aí aqueles homens corajosos falam: de jeito nenhum, olha para nós, a gente não tem condição disso, vai dar ruim. Eu acho que Davi parou, olhou e falou assim: acho que vai dar ruim mesmo. Acho que até a confiança dele ali foi abalada naquele momento. Ele falou: mas peraí, eu tenho um Deus e eu vou falar com meu Deus mais uma vez. E aí Davi consultou o Senhor novamente e mais uma vez o Senhor respondeu: vá a Keila, pois eu os entreguei, os filisteus, em suas mãos. Então Davi pegou os teus homens e foram a Keila, massacraram os filisteus, tomaram todos os seus rebanhos e libertaram o povo daquela cidade. O que eu estou dizendo aqui é assim: independente das circunstâncias, independente do seu momento, independente do seu problema, nada disso pode bloquear você viver os sonhos e os planos de Deus na sua vida. Não é desculpa para a gente parar de marchar. Para de clamar, meu, marcha. Estou junto. Estou dentro. Lembra que você é morada do Espírito Santo de Deus hoje? Agora melhorou ainda. Marcha. Vai embora. Consulta o Senhor, tem intimidade, fale com Ele e segue. Você imagina como é que foi o resultado depois da vitória? Aqueles caras devem ter falado: vai dar ruim. Caramba, mano, Deus é por nós. Você concorda que a situação deles é transformada em virtude deles viverem o propósito de Deus? A autoestima deles é alterada. Opa, eu achei que não servia para nada, mas não é que eu sirvo para alguma coisa? Não é que Deus me usa? Não é que Deus fala através de mim? Não é que as coisas acontecem? Mas a gente adora ficar nos escondendo atrás dos nossos medos, frustrações e problemas. Aqueles homens todos se esconderam numa caverna. O Senhor foi lá e sai da caverna, vai embora. Vamos resolver essa parada. Vamos fazer diferente. Acontece com todo mundo. O que muda é a forma como nós lidamos com os nossos problemas. A palavra de Deus, em nenhum momento ela fala assim: ó, fique tranquilo que nada de ruim vai acontecer com você, você não terá aflições nenhuma. Não diz. Ela diz exatamente o contrário. Saiba que no mundo você vai ter aflições, mas tem bom ânimo, marche, continua andando, pois eu venci o mundo. Eu já comprei você. Vai doer, vai, mas continua. Se tem um profeta marvado, se tem um profeta que era do reteté, era sapatinho de fogo, era bravo, era Elias, não era? Elias orava, o sol parava, orava, parava de chover, orava, voltava a chover, levantou um monte de profeta contra ele de Balaal, mandou colocar água, fez um monte de coisa, veio o fogo do céu, exterminou todo mundo, foi aquela festa. Na sequência, ele se sentiu só
ficou sem esperança e foi para a caverna. Foi para o buraco. E o Senhor foi lá na caverna, cuidou dele como uma brisa suave. Amigão, entendi, tá tudo bem, tô junto, lembra? Nada mudou, continuo sendo seu Deus, eu cuido de você. É só um momento, é uma pequena crise, sai dessa crise agora. Ele já ajudou, cuidou ele lá bonitinho, comeu direitinho, falou assim, agora vamos mandar que tem muito para você andar para frente. Tem mais um monte iguais a vocês e você precisa se juntar com ele, porque existe um propósito, uma obra na tua vida que eu quero fazer. Só que você preso dentro da caverna, nada acontece. Sai da caverna. Lá em Tiago 5,17 diz que Elias era um homem como eu e você. Por que ele está querendo dizer assim? Ele tinha sentimentos de fraqueza como eu e você temos. Ele sentia medo como eu e você sente. Mas ele venceu 300 profetas lá, com muita ousadia, venceu, mas depois caiu. Não tem problema, isso vai acontecer. É normal. É normal. O que não é normal é a gente travar dentro da caverna. Uma visitinha rápida faz parte, a nossa natureza é assim. Uma visitinha rápida, tudo bem. Tipo um pit stop. Vai lá, entra, senta, deita, descansa, dorme, fala com o Senhor e sai. É que a gente gosta de levar os nossos problemas de estimação. Talvez você já tenha vivido um auge, que você achou que era o teu auge. E talvez Davi, num certo momento, falou, caramba, estou no auge. Derrotei o gigante, estou liderando o exército, estou morando ali na casa do rei, casei com a filha dele, estou ali parça do filho dele. E foi lá para a caverna. Mas quando ele é resgatado da caverna e as coisas começam a mudar, com pessoas cheias de problema igual ele, para Deus mostrar que Deus opera, independente da circunstância, ele descobre que o auge dele ainda estava mais na frente, que ele seria um grande rei em Israel, que da descendência dele viria Jesus. Mas se ele tivesse congelado e paralisado na caverna, o propósito de Deus não teria se cumprido na vida de Davi. Por isso que entrar na caverna não é o problema. O problema é se afeiçoar da caverna. O problema é a gente começar a decorar a caverna. Minha esposa está fazendo design de interior, de repente vai... Não aceite de ninguém nenhuma proposta por dia nenhum para decorar a caverna, tá? Caverna não é um lugar bom para ficar muito tempo. É entra e sai. Entra, fala com o Senhor e sai. Não tem que ser um lugar confortável. A gente tem que entender que marchando é melhor do que parado na caverna. Estou falando de 2 homens que tiveram uma vida íntima com Deus. E 2 que foram para a caverna. Mas saíram, sim ou não? Sim. Por que a gente gosta de ficar lá na caverna? Misericórdia. Se mexe, crente. Lembra aqueles versículos que eu falei aqui no começo? De relacionamento, de nos impulsionar, de nos dar confiança, nos dar certeza de seguir caminhando? Porque congela. Eu buguei uns dias lá, mas já estou desbugado. Amém. Estou desbugado. Eu sei que eu tenho desafios ainda a resolver e que meus problemas não foram resolvidos ainda. Mas eu tenho confiança no Deus que eu sirvo e eu sei que aquilo que Ele colocou como obstáculo e desafio na minha vida vai ser resolvido para a honra e glória do nome dEle. Amém. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Amém. No mundo tereis aflições, porém, tem de bom ânimo. Marche! Marche! A gente não sabe qual é o auge ainda. Se parar na caverna, acabou. O que você viveu para trás era. Você gostou ou não gostou, é isso aí. Se marchar, a gente vai experimentar o diferente. Ó, quando você respira, ó, enche o ar de pulmão, enche. Se a gente parar e se concentrar, a gente até consegue perceber o nosso coração batendo. Sabe o que significa isso? Existe propósito de Deus para ser cumprido na sua vida. Amém, aleluia. Existe propósito de Deus para ser cumprido na sua vida. Porque se não tivesse, você fala assim, tá bom, já percorreu o bom combate, beleza, agora vem comigo, vem descansar, vem com outro tempo, porque eu vou cuidar de você diferente. Mas se você respira e vem o ar, se o seu coração bate, se os seus órgãos todos são irrigados, você é morada do Espírito Santo de Deus.
Você é templo do Senhor. E coisas extraordinárias podem acontecer na sua vida, se você estiver atento e se você topar marchar. Estou entendendo? Paulo também era um cara marvado também, não era? Bicho era ousado, né? Certa vez foi colocado ele e Silas na prisão. Injustamente. Injustamente. Fazendo a obra do Senhor, ele foi levado à prisão. Paulo e Silas. Fico imaginando, se ele gostasse daquele negócio de murmurar os problemas, Senhor, eu vim aqui porque o Senhor mandou e agora estou nesse lugar, preso. Fui humilhado, maltratado. Ia virar um murmurador daqueles. Mas a palavra de Deus diz que à meia-noite ele toma uma decisão. Na primeira hora do dia, o meu dia amanhã será diferente do de hoje. Na primeira hora do dia ele toma uma decisão junto com Silas. O seu dia anterior pode ter sido ruim, mas você pode tomar a decisão de ter um dia diferente. À meia-noite, ele começa a cantar hinos e salmos. Aleluia. Ele começa ali a ter um relacionamento com o Senhor. Ele fala, Senhor, o Senhor me trouxe, e eu te louvo, eu te adoro, eu dou graças a ti. E ele começa a louvar e entoar hinos e salmos ali naquele lugar, cânticos de adoração, de louvor, reconhecendo Deus poderoso. E um negócio maluco acontece lá naquela prisão. As portas se abrem. O carcereiro que o prendia foi liberto porque conheceu Jesus, cuidou de Paulo e Silas, levou ele para casa, apresentou toda a sua família reconheceu que existe um Deus, batizaram ali, cuidaram, deram alimento. E aí Paulo falou, agora eu vou voltar para a prisão, porque eu vou sair pela porta da frente, porque o Senhor que me trouxe aqui, Ele não me tirará pelos fundos, porque eu sei a missão que eu vim cumprir aqui, o Senhor já falou com você, carcereiro, e aí a vida... Aquele problema, aquela circunstância é transformada no relacionamento deles com o Senhor. E eles saem pela porta da frente, com todas as honras. Até com pedido de desculpa. Aleluia? Amém. Agora eu te pergunto. Está encantado com a prisão? Está encantado com a caverna? Ou quer se relacionar com o Senhor? A gente se sente tão fraco que a gente tem dificuldade de orar. Aí a gente vira o crente 6 horas, né? 6 horas para mim, que eu estou na caverna, está difícil. E às vezes acontece. A gente pode apoiar o irmão. A gente deve apoiar o irmão. Mas nós devemos ser protagonista do nosso relacionamento com o Senhor. Nós devemos nos colocar à frente do nosso relacionamento com o Senhor. A minha esposa não é responsável pelo meu relacionamento com o Pai. Ela pode me apoiar, ela pode me ajudar na caminhada, ela pode me incentivar. Mas eu é que tenho que cuidar dele. Você está entendendo? A palavra do Senhor diz que você é templo, você é santo, você é sagrado, você é único, você é especial. Existe poder de Deus sendo derramado na sua vida. E a gente trava. Sai da caverna. Tem um texto de Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Louvado seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele está falando assim, a minha coragem não vem de mim, mas eu tenho um relacionamento aqui com Deus, eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo, e isso me encoraja. E aí ele continua, ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles estiverem passando por aflições. Porque ele está falando assim, eu estive na prisão, o Senhor foi comigo. Se eu cair de novo, eu estou cheio de coragem, porque eu tive uma experiência com o Senhor. E se você estiver neste momento na prisão, se você estiver na caverna, eu estou aqui para te dizer, tem coragem, tem bom ânimo, ande, porque Ele já venceu o mundo. O teu problema, a tua circunstância, não pode bloquear de você viver o propósito de Deus para esse tempo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo? Eu estava ouvindo ontem, dentro daquele seminário que eu participei com a minha esposa de forma online, um pastor sueco.
E ele estava contando um pouquinho o testemunho. Ele tem um trabalho muito bonito de evangelismo e cuidado, principalmente com imigrantes, e boa parte deles muçulmanos, que acabam chegando até a Suécia e ficam por ali. E muitos deles têm se convertido ao cristianismo e conhecido o Deus que nós conhecemos. Ele tem um trabalho de ensino, de escola, educação, e ele trouxe um dado que doeu meu coração de ouvir. E ele trouxe um testemunho de um jovem da igreja que ele preside lá na Suécia. Ele trouxe primeiro um dado que na Suécia, quando uma mãe está grávida e ela faz ali o pré-natal e é identificado que a criança, o feto que está naquele ventre, possui ali uma mudança no cromossomo e ele tem síndrome de Down, essa mulher ela tem direito a abortar. E que 98% das crianças especiais na Suécia que deveriam vir ao mundo são abortadas. 98%. É o número que doeu meu coração. E ele tem um trabalho em uma das escolas que o ministério dele está cuidando. É uma escola que cuida de pessoas com necessidades especiais. E ele trouxe um testemunho de um menino que tem síndrome de Down. Jonathan. Como? Jonathan é o nome dele. Tinha esquecido. E aí conta que ele estava caminhando junto com a professora lá pela cidade, tinha uma praça lá. E de repente ele correu na frente e começou a cantar uma música em alto e bom som. Começou ali a entoar um cântico, uma música que falava de uma árvore de mais de 100 anos que nasceu num pomar. E começou a contar aquela música. E aí a professora ficou olhando, de repente uma mulher começa a chorar. E essa mulher começa a chorar, chega na professora e fala: por que ele está cantando essa música? Eu falei: não faço a menor ideia. Ele estava aqui, correu e começou a cantar. Eu nunca acreditei em Deus. Eu estou presa na caverna. Eu estou aqui desesperado. E eu fiz a minha primeira oração. Eu falei: Deus, se você existe, se você tem propósito na minha vida, se a minha vida vale a pena, eu quero ouvir hoje alguém cantar a música que eu mais gostava na minha infância. E aquele menino, que 98% dos iguais a ele são rejeitados antes de nascer, porque as pessoas entendem que ele não tem potencial. Ele se permitiu ser templo do Espírito Santo. Ele falou em alto e bom som aquilo que o Espírito Santo falou no ouvido dele. E esta mensagem mudou a vida daquela mulher que aceitou a Cristo, teve a vida dela restaurada, saiu da caverna. E ela entendeu que existe um Deus que a ama, que cuida dela. Porque um menino que muitos acham que não tinha valor nenhum, foi sensível ao Espírito Santo de Deus. Ele se permitiu ser o templo deste momento. Se permitiu ser o local da onde flui rios de água viva, da onde o Espírito Santo age. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente acha que a gente tem problema e que a gente não vai resolver a vida de lugar nenhum e que a gente não vai ser usado nunca. O que eu quero dizer é que se você estiver atento, se você tiver intimidade com Ele, se você relacionar com Ele, coisas incríveis assim acontecerão no seu dia a dia. É importante a gente vir aqui à casa, à igreja, a esse templo físico e aprender, crescer em comunidade, porque se nós não conseguirmos nos relacionar aqui, a gente vai morar no céu a eternidade. A gente precisa aprender isso, faz parte. Mas vocês precisam entender que aonde vocês estiverem, vocês são a presença de Deus e que deve ser ouvido em alto e bom tom. E você só vai ouvir a voz do Espírito Santo gritando dentro de você, se você se relacionar com Ele. Dentro da caverna nada disso acontece. Marche, marche, marche. A sua circunstância, o seu momento, o seu problema, a sua preocupação, ela não pode impedir você de viver o sonho de Deus, o plano dEle. A vontade dele. É interessante que ele continua contando o testemunho que a professora foi conversar com o Jonathan, com este menino. Falou: Jonathan, canta de novo essa música. Eu falei: eu não sei. Você acabou de cantar. Eu falei: eu não sei o que eu cantei. Cantei. Ele não sabia antes, ele não sabia depois, mas naquele momento ele foi sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Ele foi templo de apresentação, de conexão de Deus com aquela vida daquela mulher. Mas se ele estivesse olhando para a condição especial dele, ele não viveria essa experiência. Está entendendo? Esse mesmo pastor, ele contou um outro testemunho
de 2 indianos. A Índia é um país que é muito fechado ao cristianismo. Aqui nós temos um país de maioria cristã. Nós temos liberdade para poder proferir a nossa fé, de falar daquilo que nós acreditamos. Nós podemos comprar e acessar a Bíblia o tempo todo. Na Índia não é tão simples assim. E estes 2 jovens conseguiram fazer um curso de teologia lá, um curso, eu não sei qual o nível do curso, mas ele fez um curso e eles estavam muito felizes, muito contentes. E eles ficaram pensando, como é que nós vamos celebrar isso? Aí eles reuniram a família e os amigos num apartamento. E ele falou assim, vamos falar do que nós aprendemos neste curso. Vamos falar do que nós aprendemos na palavra. E eles pensaram e planejaram em fazer tudo sem muito alarde, meio muqueado, para que não gerasse nenhum tipo de problema, nenhum tipo de perseguição. Mas quando eles estavam assim, eles perceberam que o relacionamento deles com o Senhor falou, não é assim não. Eu ensinei, eu estou com vocês, solte a voz. E aí ele com aquelas pessoas em casa, eles se empolgaram e começaram a falar de um Deus maravilhoso, de um Deus que cura, que restaura, que liberta, que pagou um preço de cruz e começou ali a testificar. Jesus começou a testificar tudo aquilo que Jesus tinha feito e começou ali em alto e bom tom. Aí toca a campainha do apartamento. Era uma vizinha. Falei, estou ouvindo aí que vocês estão falando aí de um Deus que faz assim, assim, começou a contar. Você está ouvindo? Falei, vocês estão gritando, vocês estão empolgados aí, eu ouvi tudo. Falei, ela olhou assim, sabe o que é? Eu tenho um filho meu, esse menino chamava Nanda. E ele tem 16 anos e no trabalho dele ele sofreu um acidente. Caiu um peso muito grande sobre as pernas dele e ele não consegue andar. Não teve uma solução na medicina. Eu já levei em alguns lugares aí, algumas religiões e alguns deuses aqui da Índia, as pessoas oraram e nada aconteceu. Mas eu ouvi você dizer que você serve um Deus que é diferente, que Ele cura, que Ele é Deus sobre todos os deuses, que Ele é misericordioso, que Ele nos ama. Vocês não querem orar pelo meu filho? E aí ele falou, então traz aqui, trouxeram ele lá na cama, até o apartamento onde estavam todos reunidos. Eles começaram a clamar ali, por restauração e cura. Aleluia. E acontece que aquela enfermidade foi curada pelo Senhor. Amém. E que este jovem voltou a andar, caminhar, e que esta família passou a servir o Deus que nós conhecemos lá na Índia. Eu quero dizer que isso só foi possível porque esses 2 jovens tinham intimidade com o Senhor e não ficaram na caverna. Eles não foram um templo escondido no sótão. Eles não foram um templo esquecido em algum lugar. Eles tiveram coragem de ficar à mostra. Amém. Eles tiveram coragem de mostrar o Deus que eles servem. Nós moramos num país onde a gente não tem nenhum tipo de restrição quanto a isso. Mas as nossas restrições internas nos congelam. Talvez um cliente seu esteja hoje pensando em suicídio. Talvez um vizinho seu esteja numa depressão profunda porque perdeu algo importante. Talvez um par ou seu chefe esteja pensando em abandonar a família hoje. Talvez exista um familiar seu desenganado pelos médicos e você continua na caverna. Eu quero provocar vocês aqui agora. Não tem problema a gente entrar na caverna. A gente não pode morar na caverna. Talvez tenha um filho seu, hoje, que precise de um testemunho na sua vida. E que você já até esqueceu dele. Você é templo
do Espírito Santo de Deus. E aí eu te pergunto, o que está te bloqueando de ser como esses dois indianos, de ser como Jonathan, o menino com síndrome de Down lá na Suécia, de ser como Elias, Davi, Paulo? Qual é a história que o Senhor tem para escrever na sua vida agora? Marche, 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 marche. Talvez você fale, pastor, eu entendi, faz muito sentido tudo que você falou, mas só quem velho é que sabe. Se você soubesse do meu problema, se você vivesse a minha vida, você não teria essa ousadia toda para contar essa história. Eu quero dizer que o mesmo Deus que eu sirvo é o Deus que você conhece e que não há problema que não possa ser resolvido. Eu hoje vou orar com vocês nesse sentido, para que vocês saiam da caverna, mas esta oração, esta conversa tem que ser feita continuamente entre você e o teu Deus, entre você e o Espírito Santo. Você tem que falar todo dia: Espírito Santo, me enche, me traz para outro lugar, me leva de outra forma, eu não aguento mais desse jeito, mas este não é o teu propósito da minha vida. Eu quero sentir a tua presença, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ver quais são os teus propósitos da minha vida. Eu quero sair de um ambiente frio, escuro ou morno, eu quero viver o quente, o extraordinário, eu quero estar no seio da tua vontade, eu quero estar neste lugar, eu quero ser este lugar, eu quero ser este lugar. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! As vidas estão perecendo aí fora porque nós estamos omissos. Porque nós estamos enxergando um Deus pequeno. Ele não é. Não é. Pare de procurar Deus somente quando tem um problema. Porque o que vai acontecer? Opa, quando ele tem um problema, ele vem para mim. Quando ele tem um problema, vem a mim. Viva cheio de problemas. Para. Que vício é esse? Que vício em guerra? Para. Porque acontece muito disso, né? O cara tem um problema, vem. Aí Deus muda, aí some. Aí tem um problema, volta. Para. Que vício. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tome as rédeas do teu relacionamento com o Pai. Tome as rédeas. Pense agora no seu lugar. Só você e o Espírito Santo de Deus. O que tem te bloqueado? O que tem te levado à caverna? O que tem te paralisado? Pensa aí. Feche teus olhos. Pensa aí. Traga a mente, Senhor. Traga a memória, Pai. Traga a memória, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Senhor Deus e Pai, todos estes aqui e os que estão acompanhando online, Senhor, aqueles que assistirão este vídeo depois, Senhor, são teus filhos amados, Pai. Eles estão agora, Senhor, falando contigo e aquilo que o Senhor trouxe à memória que tem os paralisado, que tem os congelado, Senhor. Eu entrego isso em tuas mãos agora, Senhor, e eu repreendo toda a voz de trevas, toda a voz de Satanás. Em nome de Jesus, Senhor, tire e resgate este povo da caverna, Senhor. E dê, Senhor, um bom ânimo. Dê uma condição, Senhor, de se relacionarem contigo a partir de agora. Não só nos problemas, mas também no amor, na gratidão, na graça, na confiança. Contando histórias bobas, histórias engraçadas, compartilhando tudo aquilo que eles vivem, Senhor. Tira, Senhor, toda a cera do ouvido, ó Pai. Toda escama dos olhos, Senhor. Tudo aquilo que tem impedido, Senhor, eles de ouvir e ver ouvir a sua voz e ver a sua face. Tira todo o lixo do coração e dos pensamentos, Senhor. Aquilo que inundam eles, Senhor, de coisas que não edificam a vida deles, ó Pai. E encha-os com o teu Santo Espírito, ó Pai. Traga uma motivação, Senhor. Traga uma estratégia, Senhor, deles dedicarem um momento, Senhor. Não mais um momento começando agora, Senhor, do seu dia, de manhã, de tarde ou de noite.
para não fazer mais nada a não ser conversar com o Senhor, ler a tua palavra, ouvir um louvor, conversar contigo, orar e ouvir a sua voz. Pai querido, eu clamo a Ti agora, Senhor, para que neste momento, neste tempo, Senhor, cada filho Teu, Senhor, possa ser levantado como templo do Espírito Santo, como voz de Deus, Senhor, com ousadia, com amor, com alegria, em nome de Jesus, amém. Aleluia, louvado seja Deus.